Paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos e a graça maravilhosa desse Deus, que é o próprio sangue de Jesus Cristo que verteu por nós, seja sobre cada um de nós. Meus caros irmãos, hoje eu recebi aqui uma mensagem de um muito caríssimo irmão, que eu tenho um grande respeito por ele, porém surgiu uma dúvida, e isso é muito bom, porque isso daí cria para nós motivos para nós podermos criar também os nossos vídeos. O irmão tem uma dúvida a respeito da Trindade, mas antes eu gostaria de apresentar para vocês esta Bíblia aqui, ó. Tá vendo, irmãos, ó? Esta Bíblia aqui é a Bíblia completa judaica em português, tá? Essa Bíblia, primeiro eu quero ler aqui para vocês entenderem. A Bíblia judaica completa comprova a unidade da Bíblia. A Bíblia judaica completa, vou repetir, comprova a unidade mediante a eliminação de toda separação. O Taná e a Berit Hadashah, a maior parte das traduções cristãs, insere uma página especial com título para separar o Antigo Testamento do Novo e até mesmo uma nova contagem de páginas, de modo que o livro de Mati Yahu, que é Mateus, tenha início na página número 1 do Novo Testamento. A Bíblia, ou da Nova Aliança, a Bíblia judaica completa divide o texto integral das Escrituras em 7 seções: Torá, os profetas, escritos evangélicos, Atos dos emissários, que é Atos dos apóstolos, certo? E cartas e revelação. Então essa aqui, irmão, essa Bíblia, ela foi traduzida do inglês, primeiro para o inglês, para depois chegar no português, porque ela foi do hebraico, né? Para o inglês, depois para o português, foi traduzida por um judeu, tá, irmãos? Então, e até está escrito um versículo bonito aqui na frente, ó. Está escrito até assim, tipo em hebraico, né? Algumas palavras. Pois de Sion procederá a Torá, a palavra de Adonai, e de Erushalaim Yashu Yahu. Isaías 2, versículo 3. Irashulaim Yashu Yahu. Por que Yashu Yahu? Porque quer dizer Isaías. Certo, irmãos? Então vejamos, nós não falamos esse nome, esse final do nome Yashu Yahu é o nome de, quer dizer Jeremias. Se nós tirarmos só esse Yahu, quer dizer o nome de Deus, mas não se pronuncia esse nome. Os hebreus, os judeus não pronunciam. Eles têm medo, respeito, temor. Eles não ficam toda hora falando, irmãos, tá? Tem uns irmãos aí que falam toda hora na internet. Isso não é... Se você fazer isso lá em Jerusalém, você vai passar por um processo difícil. Não faz isso, porque lá eles respeitam, não. Eles levam a sério o nome original de Deus, não pode ser repetido. Ele é tão sagrado que a nossa boca não pode pronunciá-lo. Certo, irmão? Essa é a verdade. Eu concordo porque está, salvo erro, no 3º mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora não me lembro se é o 3º, eu sei que o 4º é lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Ninguém cumpre os mandamentos, na verdade, né, irmão? Porque acha que não precisa mais. E eu vou dizer para vocês, irmão, vocês estão tudo errados se pensam que não precisa mais. Nós não somos salvos pelas obras, mas os mandamentos nós temos que respeitar. Eu acredito assim, certo, irmão? Eu acredito assim. Por quê? Você não é obrigado a acreditar como eu. Porque é de Deus, irmãos, e tudo que é de Deus... Ah, mas Jesus Cristo já cumpriu. Tudo bem, eu não vou te julgar. Mas os mandamentos de Deus foi o próprio Deus que escreveu, e eu admiro e amo os 10 mandamentos. Só isso. Problema seu se você acha diferente. Isso é um particular meu, certo? Quer deixar bem claro, é um particular meu, certo? Não estou dizendo que você é salvo por isso nem por aquilo. Eu vou ser salvo pela fé em Cristo Jesus, não pelas minhas obras. Mas eu creio nos 10 mandamentos. Só isso, tá? Quero deixar claro, quem quiser crer também com a mim, louvado seja Deus, né?
Então, não, vejamos aqui. Então, por que eu estou explicando tudo isso? Porque existe uma dúvida a respeito do quê? Da Trindade. Porque se você procurar em qualquer Bíblia, você não vai encontrar essa palavra Trindade. Mas eu vou provar para você que existe uma triunidade. Não é que eu vou chamar Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não precisa isso. Eu sei que o Pai não é o Espírito Santo. Eu sei que o Filho não é o Pai, né? Mas que todos eles estão ligados em uma... conectados, para vocês entenderem melhor. Conectados não, eles são substâncias espirituais, divinas, seres divinos, que estão na personalidade do Pai. O Pai é um só, e no Pai está o próprio Filho. O próprio Filho disse: eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Quem que está no Pai? O Filho. Então quem é o Filho? É Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o Pai, mas ele é o Filho. Mas onde ele está? No Pai. E o que ele disse do Espírito Santo? Ele disse: eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfãos. Ele enviará o seu Espírito Consolador, o seu Espírito. Ora, quantas pessoas tem aí já? Não são 3, irmãos? Agora eu vou falar para vocês o que aconteceu. Já existia, no segundo, terceiro século da igreja, né, um surgimento de uma doutrina de natureza unicista. Quem criou essa doutrina foi Sabélio, um presbítero que nasceu ou que viveu na igreja cristã no norte da África. Tá? Então ele começou a negar a existência da triunidade de Deus e começou a dizer que isso não estava correto. Certo que muitos acreditaram no seu ensino e infelizmente surgiu dali logo uma nova roupagem, irmãos, um novo movimento, que também dali saíram os testemunhos de Jeová, também saíram os unicistas, que só creem que Jesus batiza só em nome de Jesus. Não estou dizendo que os unicistas, irmão, estão errados. Se você batizar só em nome do Senhor Jesus também, irmão, não há problema algum, porque não são as palavras que vão fazer você ser salvo. Presta atenção, o que vai fazer você ser salvo não é a colocação das palavras, irmão. A salvação está em Jesus Cristo. Você está entendendo? Não adianta você ser batizado por imersão e não crer em Jesus Cristo. Eu batizei, mas estou com uma dúvida, eu batizei assim mesmo. Você não creu, não adiantou nada. Porque o batismo, ele vem pela fé. E para ter fé, você tem que crer, fazer o quê? Crer. Por isso que está escrito, todo aquele que crer. Porque se você não crer, meu querido, não adianta. Ora, quando você vai batizar, você creu em quem? Agora, não vou dizer batismo de crianças, porque batismo de criança, irmão, a criança não crê em nada. Tem gente que justifica isso, tem até igrejas evangélicas que justificam o batismo de criança e depois dizem que fazem uma confissão de fé. Bom, eu não vou aqui julgar ninguém, eu prefiro ficar no batismo de imersão, porque a justificação da fé daquela pessoa já é o batismo, para mim é assim. Eu não vou acreditar que batismo de criança, depois vem aquela crisma, aquela coisa toda, confissão de fé, aquela coisa toda, como se fosse uma circuncisão. Não, eu não acredito assim. Minha forma de crer é conforme está escrito, conforme eu entendi, conforme eu aprendi. Agora, eu não sou aqui nenhum teólogo para discutir estas coisas. Eu vou falar aquilo que eu creio. Você não é obrigado a crer igual a mim, ok? E vou usar a Bíblia judaica para que você não diga que foi os romanos que inventaram isso, tá bom? Então vamos lá. O irmão, muito querido, teve uma dúvida. Esse irmão é do meu coração, isso não é para atacar ele. Isso me serve até, irmãos, eu agradeço esse irmão, porque isso me serve até como um tema para mim fazer um vídeo, porque confesso que hoje
Eu estava assim, sem saber. E aí esse irmão mandou essa pergunta, meu Deus, que bom, né? Eu até agradeço, irmão. Deus abençoe. O irmão não é obrigado a crer no que eu vou falar, tá? O irmão se faça seguir por Deus. Mas eu vou falar o que eu vou falar, eu tenho certeza. Porque eu estive com um rabino messiânico, perguntei sobre isso, inclusive, e ele me falou o que eu vou falar, tá? Vou falar o que ele me disse, o que eu aprendi dele, tá? Irmãos, certo que depois de Sabélio, no quarto século, porém, houve uma certa roupagem a respeito disso, irmãos. E até depois, através dessas variações, surgiram as testemunhas de Jeová, que também negam a existência da Trindade, conforme nós sabemos, né? Eu estou falando Trindade porque todo mundo conhece Trindade, mas eu uso jamais falar triunidade, porque é uma realidade. Tanto faz a palavra Trindade como triunidade. E você não vai pegar textos, irmãos, de deuses que vieram no passado, a Semíris e não sei o quê, que também tem uma trindade, entendeu, irmão? Irmão, o diabo é muito astuto, ele sempre quer imitar o Senhor, e ele já sabe. Se nós formos olhar para isso, nós vamos ver uma trindade agora no final dos tempos também. Sabe qual? Falso profeta, besta e anticristo. Olha aqui, ó. Por isso que é 666. Certo, irmão? Aí alguém vai dizer que então o anticristo é o que nós... Olha só a confusão a pessoa pode criar. Por causa que o nome de Jesus não era Jesus, era Yeshua e não sei o que. Bom, eu já expliquei isso ontem. Mas pelo amor de Deus, irmão, uma coisa tão simples de entender. Cada país fala uma língua, cada país tem uma linguística. Nome não se traduz, mas se translitera. Se eu for falar Pedro na França, eu não vou falar Pedro, eu vou falar Pierre, porque Pierre é Pedro, irmão. Se eu for nos Estados Unidos e for chamar alguém de Pedro, eu não vou chamar ele de Pedro, eu vou chamar ele de Peter, ou conforme a região, mesmo no inglês, eu posso chamar ele de Peter. Ou se eu for falar de Paulo, ler o Evangelho de Paulo, eu não vou falar, vamos ler o Evangelho de Paulo, ninguém vai entender nada. Eu vou falar read, book, Paul. Lemos o livro de Paulo, Paul, entendeu, irmão? Então, as pessoas fazem uma confusão, irmão, para poder acabar se enrolando, irmão. Fica no que você já está, irmão e irmã. Você creu em quem? Em Jesus Cristo ou não creu? Porque se você não creu em Jesus Cristo, você não creu nem no batismo, que você foi batizado, meu irmão e minha irmã. Presta bem atenção. Ah, não, tem que batizar de novo. Tem um monte de igrejas que estão batizando irmãos que saem da congregação, por exemplo. Eu não concordo. Ah, está defendendo a congregação? Não estou defendendo, mas eu não concordo. Porque quando eu batizei, eu não criei na congregação. Eu criei em Jesus Cristo. Agora, se ela está fazendo alguma coisa fora, problema dela. Eu criei em Jesus Cristo. O que aconteceu? Por eu crer em Jesus Cristo, Deus me tirou. De um jeito ou de outro, arrancado na marra. Não interessa. Deus me tirou. Porque eu criei em Jesus Cristo. Fui batizado por imersão, não é porque eu criei no nome da denominação. É porque eu criei em Jesus Cristo. Aí tem pessoas indo para outras denominações, os irmãos me perdoem, tá livre, se quiser batizar o problema é seu, eu não estou te condenando. Pelo amor de Deus, cada um faça aquilo que quiser fazer. Eu quero deixar claro aqui, não vem estar no comentário me agredindo, porque eu não estou aqui para criar polêmica, estou falando a verdade. E a verdade é essa, você é livre. Você sentiu que o seu batismo não valeu? Aí é com você e Deus. Eu não vou entrar na intimidade da sua alma. Eu sinto que o meu valeu, porque eu criei em Jesus Cristo. E o batismo não salva ninguém, irmão. Quer dizer, eu fui batizado por imersão, criei de alma em Jesus Cristo, quase morri por Jesus Cristo, tá? Apontaram metralhadora para mim, etc. Graças a Deus estou aqui. Por quê? Por causa da denominação? De jeito nenhum, pela denominação nem eu ia lá onde eu fui. Porque ela não me deu dinheiro para mim ir, fui com o meu dinheiro. Mas eu fui lá falar de quem? Da congregação? Não, porque lá nem tem congregação, eu fui no Oriente Médio, irmão. Eu fui lá falar de quem? De Jesus Cristo. Está entendendo, irmão?
Eles estão um pouco importando com denominação lá. Você tem que pregar Jesus Cristo. E lá é complicado. Ó. Eu quero ver, você fala que está passando perseguição, vai lá, onde eu fui e onde outros irmãos já foram também. Eu estive no meio de um combate, eu praticamente apontaram metralhadora para mim, para minha esposa. E se o cidadão lá dá uma apertadinha naquele objeto lá, que eu não posso nem falar o nome aqui, o que seria de nós hoje? Nós estaria aqui? Mas por que você fez tanto sacrifício? Por causa de tal igreja? Não, eu nem coleta não ganhava. Não ganhava. Tá? Você vai estranhar, tá mentindo. Pense o que você quiser, eu estou falando a verdade, eu não ganhava coleta. Deus preparava por fora para mim. Eu ia lá com amor, assim como eu faço os meus vídeos com amor, e assim como eu trato todos os meus inscritos com amor. A nossa salvação está em Jesus Cristo. Não se preocupe com as palavras que foram faladas. Você não foi batizado porque o irmão falou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado porque você creu em Jesus Cristo, irmão. Tá entendendo? E o Pai, o Filho e o Espírito Santo existem. Ora, nós sabemos que alguém diz que na Bíblia aquela parte de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo foi acrescentada pelos romanos. Tá bom, foi acrescentada. Eu vou pegar a Bíblia judaica. Irmãos, para começar, a tradução do Evangelho, ela não foi traduzida para o latim direto, tá bom, irmãos? Os irmãos devem procurar isso. Vai procurar no grego. Lá está a tradução que foi feita na Septuaginta, que inclusive é a tradução que a Igreja Católica também usa, que nós que somos cristãos, muitos usamos. Agora, essa tradução aqui não. Essa aqui é judaica. Olha aqui, ó. Vê se você está lendo aí, Bíblia judaica. Então eu vou ler o mesmo texto na Nova Aliança, na Bíblia judaica. Vocês acham que uma pessoa que escreveu aqui, que é judeu, que se converteu para o messianismo ou para o cristianismo, porque essa Bíblia é messiânica, tá, irmão? Aqui está tudo escrito em hebraico, ó. Ela não está dizendo que ela é cristã, ela é messiânica, porque aqui, irmãos, aqui, ó, ela fala do Taná, que é Antigo Testamento, tá? E a Berit Hadashah, que é o Novo Testamento, e também da Torá, que é a lei de Moisés. Tá tudo aqui, nesse livro. Então vocês abram na Bíblia dos irmãos, por gentileza, em Mateus, no capítulo 28, onde tem pessoas que dizem que foi acrescentado. Se foi acrescentado, o judeu não teria escrito aqui, tá? Então vamos lá na tradução judaica. Aqui. Algumas palavras estão em judaico, em hebraico, tá bom? Então eu vou ler aqui como se eu estivesse pregando para uma comunidade judaica. Se eu estou pregando para uma comunidade ocidental, eu tinha que falar os nomes ocidentais, porque vocês não iam entender nada, tá? Mas aqui eu vou falar os nomes judaicos, tá? E quando, versículo 17, não sei se vai coincidir com o versículo daí, 28 de Matiaú, ó, Mati-Iaú, né? Iaú é um nome muito sagrado, sozinho nós não podemos pronunciar. Tem muita gente que pronuncia direto na internet. Eu vou falar para vocês, vão lá em Israel e ficam pronunciando esse nome lá para vocês verem. Fica pronunciando diante de um judeu, ele vai mandar você ficar calado. É sujeito até você sofrer uma represária. Sabe por quê? Eles têm um respeito por esse nome tão grande que eles nem falam. Eles chamam de Adonai, de Hashem, Elohim, El Shaddai. Entendeu? Porque esse nome é o nome de Deus. E o nome de Deus diz lá no terceiro mandamento, salvo erro, o quarto, não me lembro agora. A gente esquece, né, irmão? Muita coisa na cabeça. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles têm tanto medo. Imagine eu colocar aqui um título falando sobre o nome de Deus. E depois, na hora do comentário, entra alguém de baixo e blasfema.
como já aconteceu nos meus vídeos, tá? Falam até besteiras. Quem é culpado? Fui eu que pus o vídeo, porque eu que falei. Aqui eu estou explicando. Se alguém falar alguma coisa, problema dele, já estou dizendo bem claro. Porque eu não falo isso, eu não gravo, irmão. Isso aí. Tenho medo. Eu tenho medo. Não da pessoa que falou. Porque eu fui o causador. Eu também vou pagar. Então eu tenho medo. Aqui eu estou dando uma explicação, porém com ressalvas. Com ressalvas. Se a pessoa entrar e falar, eu já digo, Senhor, a responsabilidade é dele. Tá? Porque eu não quero estar na pele de quem falar contra o nome de Deus, irmão, tá? Então, irmãos, olha aqui. Vamos lá ver no versículo 17, né? Ou se não no versículo... 17. 17. Vamos começar no 16, é melhor para você entender melhor. Ó. Então os 11 Talmidim... Olha como mudou o nome aqui, ó. Então, os 11 Talmidim foram para um monte na Galil, indicado por Yeshua, que é Jesus, tá? Se aproximou deles e falou-lhes, dizendo: toda a autoridade no céu e na terra foi dada a mim. Portanto, não vos façam, vão e façam talmidins. Façam talmidim entre pessoas de todas as nações, imergindo-os na realidade. Não falou batismo, ele falou emergindo-os na realidade. Olha como era falar diferente também. Do Pai, do Filho e de Ruach HaKadosh. Qual é a realidade? O que quer dizer realidade? É o nome. Qual é a tua realidade? É o teu nome. Ele emergindo em nome do Pai, do Filho e do Ruach HaKadosh. O que é Ruach HaKadosh, irmão? Quem é? Quer dizer, Pai e Filho você já sabe. E Ruach HaKadosh, o que quer dizer? Espírito Santo. Ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Lembre-se, estarei sempre com vocês até o fim da era. Talmidim quer dizer discípulos, tá, irmão? Para vocês saberem. Emergi-vos, quer dizer, batizai, porque em Israel era normal fazer isso, tá, irmãos? Lá existiam os banhos purificadores. Em cada casa tinha pessoas que tinham dentro da casa, tá? Já existiam esses tanques. Muita gente fala assim, Paulo foi batizado lá na casa de Cornélio, mas como? Lá não tinha água. Irmão, pense, de Cornélio não, da casa de Ananias. Irmão, Ananias era um judeu. Judeu tinha que ter na casa dele um tanque para purificação. Era normal. Então a pessoa que não conhece a cultura judaica vai ter uma outra impressão, vai achar que como não tinha água, jogou uma aguinha na cabeça. Não jogou nada, irmão. Entendeu? Mas como que Pedro batizou tantas mil almas lá em volta do templo, se lá em Jerusalém não tinha rio? Irmão, existiam vários tanques em volta do templo, vários. Quando fala Pedro, não significa que foi só Pedro. Ali existe, irmão, vamos dizer assim, como Pedro era o mais antigo, colocaram o nome dele. Porém, existiam vários tanques, não era um só. Para quê? Com água, que era guardada aquelas águas, para no dia da festa, que tinha muito sacrifício, o sacerdote se sujava com o sangue dos animais. E o que ele tinha que fazer? Ele trocava aquele vestido, entrava naquele tanque, que era muito sacrifício que fazia no dia de festa, se purificava, se vestia com outro vestido e voltava novamente ao seu trabalho. Chamava banho de purificação, irmãos. Tá entendendo? Irmão, para você entender, você tem que procurar. Para você procurar, você tem que procurar em fontes realmente que são seguras. Não vai atrás de qualquer um que te mostra qualquer coisa não, porque você pode entrar pelo cano. Agora, desculpa, eu sou bem popular. Não estou falando desse irmão, ele me fez uma pergunta e estou refutando para entender. Agora eu vou refutar, irmãos. Eu não quero dizer que os unicistas vão perder a alma. Eles também creram em Jesus. Nós só batizamos em nome de Jesus porque está em Atos e não sei o que, tá não sei aonde. Eu não me lembro agora o capítulo 2,
versículo 38, creio que é de Atos. Porém, irmãos, isso não quer dizer nada. Pode também fazer isso porque não está errado. Mas também não está errado batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem é o Pai? É Deus. Quem é o Filho? É o Filho de Deus. Quem é o Espírito Santo? É o Espírito de Deus. Está errado o que aí, irmão? Explica. Ah, mas a Trindade... Irmão, não importa o nome que eles deram. Eu vou explicar para você. Eu vou mostrar na Bíblia para você. Não nessa aqui agora. Eu vou mostrar na Bíblia que você usa para ficar mais fácil. Presta atenção. Ó, vamos primeiro, vocês pegam lá, Mateus 3, versículo 17. O Pai dá testemunho do Filho, tá? Ele dá testemunho do Filho como um ser à parte. Não falou que era ele. Este é o meu filho, tal. O Pai dá testemunho do Filho, ó. Depois, o Pai dá testemunho de si mesmo. Êxodo 20, versículo 2. Agora eu vou passar para o Novo Testamento, para o Velho Testamento. Outro. O Pai dá testemunho do Espírito. Olha, deu do Filho, deu dele e deu do Espírito. E agora, irmão? O que você me diz? Tudo em livros diferentes. Tá? Agora eu vou passar de novo para João, capítulo 14, versículo 12. O Filho dá testemunho de si mesmo. Depois eu vou passar para João 14, 16. O Filho, ou melhor, desculpe, já tinha falado. O Filho dá testemunho de si mesmo. Depois eu vou falar no versículo, eu marquei os versículos. João 16, 13, versículo 13 e 14. Ó, João 16, 13 e 14. O Filho dá testemunho do Espírito. Lê lá, pega a Bíblia e depois lê, marca direitinho e lê, tá? Agora, depois, em Hebreus agora, Hebreus 3, versículos 7 e 11. Ó, o Espírito Santo dá testemunho do Pai. Tá, irmão? E depois, o Espírito Santo dá testemunho do Filho. E depois, isso está escrito, o Espírito Santo dá testemunho do Filho, em João 16, 14 e 15, tá bom? E depois, o Espírito Santo só não dá testemunho de si mesmo. O resto ele dá testemunho. Isso está escrito em João 16, 3. Ele só não dá testemunho dele mesmo. Porque ele é o Espírito de Deus, ele não precisa dar testemunho dele mesmo. Entendeu? Então, irmão, agora para você entender... Ah, mas esse nome não existe. Irmão, esse nome eles colocaram, não tem nada a ver, irmão. Colocaram porque quiseram. O importante é o que você crê. Entendeu? Nós chamamos de batismo. Nós chamamos de batismo, mas lá não fala batismo. Você não viu como que eu li aqui? Não falou batismo. Emergiu-os na realidade do Pai, do Filho e de Ruach HaKadosh. Não falou batismo. Irmão, você está aonde? Em Portugal. Você está no Brasil. Você tem que falar a língua portuguesa. Se eu for para Israel, eu vou ter que falar a língua judaica. Como essa Bíblia aqui é judaico-português, para nós entendermos, porque para os judeus messiânicos que estão aqui no Brasil, aqueles que creram no Messias que já veio, Messias quer dizer aqui o enviado, o ungido de Deus, né? Ou melhor, ungido de Deus, Hamashiach, eles falam. Yeshua é aquele que veio para remir. Então, houve uma transliteração do nome. O que é transliteração? Uma aproximação do nome original, porque cada país, irmãos, não existia determinadas letras que existem hoje. Por exemplo, no hebraico não tinha A, E, I, O, U. Você sabia disso? No hebraico só tinha as consoantes. Então, é difícil. Como é que vai escrever Yeshua também? Entendeu? Se não tem consoante. Depois, com a vinda dos maçoretas, que foram colocadas consoantes. Bem depois. Está entendendo, irmãos? Não tinha o J. Aí vai, mas no hebraico não tinha o J. É por isso que, como está errado o nome, você está enganado. A letra que significava
aquela letra. No grego era o ita, seria o i. Por isso que escreveram Iesus. Iesus e Yeshua queria dizer a mesma pessoa. Era um nome aproximado na língua, irmão. Eu me chamo Raul. Pergunta para um judeu se ele consegue falar o meu nome. Eu já estive em Israel, irmão. Estou falando disso com bastante precisão. Você pode estudar o que você quiser. Eu tenho documentos aqui. Eu não estou baseado nada no catolicismo romano. E eu conversei com um rabino messiânico. Eu aconselho até vocês assistirem esse canal dele. Vão aprender muita coisa, né? Ensinando Sião. Tem coisas que judaizam um pouco. Porém, nós não vamos judaizar porque nós estamos no Brasil, irmão. Eu não vou botar kippá para me pregar porque eu estou no Brasil. Ah, mas kippá vai cobrir a cabeça? Quem falou para você que cobre a cabeça? Não cobre, é só aqui em cima. A cabeça tem que cobrir tudo, né? Se for assim, então nós vamos ter que questionar o véu também. O véu também está errado. Que essas irmãs, a maioria das irmãs usam, não é esse véu, irmão. Se for entrar nesse detalhe, já está errado o véu. Esse véu que as irmãs usam é o véu das irmãs de Maria. Esse véu veio da igreja romana. Teria que se contestar a santa ceia a ceia de muitas igrejas que enterram o pão. É uma doutrina errada. Essa doutrina foi criada em 1215 no Concílio de Latrão. Não era assim. Como é que era? Jogava fora? Não. Acabou a ceia, orava, encerrava e o pão que sobrava dava para alguém. Isso foi criado por um papa no Concílio de Latrão. A igreja trouxe. Tem muitas coisas nas igrejas evangélicas, a maioria, que vieram do catolicismo. Por isso, irmão, que eu já não estou mais indo em igreja evangélica praticamente. Eu só vou numa aqui perto, às vezes, de vez em quando, porque eu vejo que ali não tem dízimo, o irmão fala certinho a Bíblia. Então procure ali. Ali os dízimos deles é para missão, para quem está em missão, para ajudar missionários. Eles nem falam quase, irmão. Isso aí é problema deles, eu não estou preocupado. O que eu estou preocupado é com o evangelho. Se tem evangelho, glória a Deus. Se não tem evangelho, estou fora, irmão. Eu crio em Jesus Cristo, eu não crio no batismo. Se fosse para mim crer no batismo, eu fui batizado já, sabe quantas vezes, irmão? 3 vezes já. Eu fui batizado na igreja romana, fui batizado numa igreja evangélica, só evangélica, e depois fui batizado na congregação. Tá? Agora, para que eu tenho que me batizar de novo, meu Deus? Eu criei em Jesus Cristo já no primeiro dia. Eu não precisava batizar mais em lugar nenhum, irmão. Eu só o batismo da igreja romana que para mim não teve valor, porque o resto todos teve. Porém, agora pensa, eu criei em Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu criei. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Não está escrito sem nome de Jesus, sem nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas está escrito que tem que crer em quem? Em Jesus Cristo. Por quê? Em Yeshua. Por quê? Porque a condenação é esta. E o Deus enviou o seu Filho e o mundo não o recebeu. Mas todos aqueles que o receberam, Deus os fez. Deus os fez filhos de Deus. Então, lembra lá do ladrão da cruz? Será que ele teve tempo de batizar em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Uma pergunta. Ele teve tempo? Mas ele foi salvo. E agora? Então, irmãos, cuidado, irmãos. O problema é que nós temos que ter cuidado. Eu vou ler aqui agora nessa mesma Bíblia hebraica. Tá, irmãos? Para vocês entenderem o problema que nós temos desse assunto aí. Se nós começarmos a falarmos sem saber e começarmos a agirmos de uma forma, nós podemos entrar por uma situação. Eu não estou dizendo que os unicistas vão para o inferno, nada disso. Eu não estou condenando ninguém, irmão. Eu estou só explicando da jeito que eu creio, do jeito que eu li, do jeito que eu aprendi, não desmerecendo a fé de ninguém. Agora, se o irmão acha que tem que batizar de novo, isso aí é problema do irmão. Eu não preciso. Eu creio em Jesus Cristo e ponto. A minha fé não é volúvel.
A minha fé é em Cristo. Acabou, irmão. Fim. C'est fini. Eu creio em Jesus Cristo. Estou firme nele. Eu creio nele. Eu creio em Yeshua. Eu creio que ele deu a vida por mim, irmão. Eu creio que ele ressuscitou. Agora não me importa a posição, as qualidades das palavras, como foram faladas. Não foram faladas em palavras maliciosas, malignas, satânicas. Foram faladas no nome de um Pai, que é o meu Pai, de um Jesus Cristo, que é o meu Salvador, de um Espírito Santo que visita a minha alma. Glória a Deus, irmão. Importa é isso, porque eu creio em Jesus Cristo. Eu não creio no batismo. Se fosse assim, tem muita gente batizando aí porque prega dinheiro, porque prega não sei o quê. Aí sim, né, irmão? Aí é complicado, entendeu? Vamos lá no Evangelho de Marcos, para encerrar, irmão. Eu quero que os irmãos escutem até o fim, irmão. Os irmãos entenderem. Eu sei que vai ter muito questionamento, muitos vão falar contra mim, falar outros versículos. Você pode falar o que você quiser, irmão. Eu não estou seguindo o catecismo, eu estou seguindo a palavra de Deus. Se no catecismo eles colocaram lá, inverteram, colocaram que Deus é um, o Pai é outro e que Jesus Cristo é outro, isso é problema deles. Para mim, Deus é um só. Tá? Deus é um só. Tem erros doutrinários até na congregação cristã que é fatal e os irmãos vão ver. Tá lá na última página do inário lá. No inário 5 estava certo e no 4 está tudo errado. Tá, irmão? É que nem esses irmãos que acham que tem que tomar num cálice só a Santa Ceia. Irmão, você está colocando o cálice acima de Cristo. Só isso. Você está idolatrando o cálice. Eu posso tomar a Santa Ceia num copo se eu não tiver cálice, irmão. Então você teria que tomar a Santa Ceia naquele cálice lá que o Senhor Jesus Cristo tomou. Porque ele não falou, tomai no cálice. Mostra para mim que ele falou isso. Ele falou, tomai do cálice. Tem que pensar bem, irmão. Você vai criar uma doutrina aí que não existe, ok? Se Deus mostrou para você assim, foi revelado, você disse que Deus revelou, eu não tenho nada com isso, irmão. Fica com a tua revelação e não vem pôr comentário aqui para denegrir a nossa fé. Qualquer um, irmão, porque nós acreditamos assim e é assim que nós cremos, porque nós estamos fazendo o que está escrito na Bíblia. E eu não me baseio numa Bíblia só não, tá, irmão? Essa aqui é judaica, ó. Judaica. Sem contar que eu tenho outra ali escrito na língua original. E eu vou conseguir, se Deus quiser, uma grega. Só que eu posso baixar até no meu celular. Mas eu vou começar a aprender o grego agora. Falo um pouquinho de hebraico, bem pouquinho, mas eu vou aprender o grego para mim poder ler, porque naquela época era usado mais o grego do que o hebraico. O hebraico foi usado para fazer a Torá, o Taná, né? Mas o Bereshit, aqui, esse livro do Novo Testamento, esse aqui, irmão, esse aqui que é, como é o nome dele mesmo? Birit Hadashah, que é o Novo Testamento, eles chamam de Birit Hadashah. Deve ter em hebraico, porque foi traduzido aqui do hebraico. Porém, irmãos, era usado muito o grego, principalmente quando Paulo... Você acha que quando Paulo foi para Coríntios, ele chamava de Yeshua? Eles não iam nem saber falar, irmão. Eles não iam nem saber falar. Ele usou o grego. Paulo falava muitas línguas, irmão. Bom, vamos no capítulo 3 do livro de Mateus, tá? Do livro de Marcos. Ai, Senhor. Ó, veja bem. Os mestres da Torá, versículo 22, irmãos. 3 de Marcos, versículo 22, ó. Eu vou ler na Bíblia judaica, tá? E os mestres da Torá que desceram de Jerusalém disseram, ele está com Baal Zibu. Era um demônio, tá, irmão? Baal Zibu, dentro de si. E pelo poder do chefe dos demônios que ele expulsa Satã, ou Rassatã. Expulsar Satã? Agora ele disse assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá sobreviver. E se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Então, se Satã se rebelar contra si mesmo e estiver dividido, a casa tampouco poderá subsistir.
e chegou o seu fim. Além disso, ninguém pode invadir a casa de um homem forte e levar seus bens, a menos que o primeiro amarre o homem forte. Depois disso, poderá saquear a casa. Sim, eu os digo para que as pessoas terão todos os pecados e todas as blasfêmias perdoadas. Entretanto, quem blasfemar contra Ruach HaKadosh jamais terá perdão e será culpado de um pecado eterno. E agora? Ele falou, quem blasfemar contra Ruach HaKadosh, contra o Espírito Santo, não terá perdão. Então, meus irmãos, cuidado aí que vocês estão falando. Cuidado, irmão. O diabo quer derrubar muita gente. Se você achou que você tem que ser unicista, seja unicista, problema seu. Mas não vem bater de frente contra o Espírito Santo. Porque senão, meu irmão, você está perdendo seu tempo, a sua fé vai lá embaixo, Deus retira o Espírito Santo de você e você não busca mais o perdão de Deus. Porque a ausência do Espírito Santo, por isso que João disse, para aqueles que pecarem para a morte, ou de morte, não sei como está escrito, para esse digo que vocês não orem. Por quê? Ele não estava falando de adultério, tá, irmão? Ele não estava falando de fornicação. Tem muita gente que pensa que é o adultério, que é a fornicação. Eu digo para vocês que qualquer pecado pode levar o homem para o inferno. Porém, qualquer pecado tem sim, se o homem se arrepender, qualquer um, se o homem se arrepender, ele encontra perdão e acabou. E se Deus perdoar, ele não fica olhando com o olho torto. E nem dizendo que nem muitas igrejas faz aí, falando assim, aquele pecou, não sei o quê. Não tem isso. Se Deus perdoou, está perdoado. Deus perdoou Davi, ninguém tirou ele do trono. Ele continuou sendo rei. Não, você acha que Davi cometeu coisas graves? O que ele cometeu? Um homicídio, porque ele colocou o homem lá na frente, o esposo da mulher que ele ficou com ela. Ele colocou na frente do campo de batalha, depois ele pegou, o que ele fez? Presta bem atenção. Ele pegou o outro, e sabendo que ia ter um homicídio, tá bem claro, e depois, o que ele fez? Pegou a mulher do outro e ficou com ele. Ele foi perdoado por Deus. Por quê? Porque houve humilhação. Então, o pecado, irmãos, todo pecado tem uma propiciação, se houver um verdadeiro arrependimento, porque o Espírito Santo dentro dele faz com que ele se arrependa. Agora, se ele não se arrepender e permanecer no pecado, aí não tem jeito. Agora, quando blasfema contra o Espírito Santo, o que acontece? O Espírito Santo se retira. E quem convence o homem do pecado? O Espírito Santo. Então, se a pessoa não tem mais o Espírito Santo, não adianta orar por ela, porque ela nunca vai mais se arrepender. Tá entendendo, irmão? Ela vai ficar naquilo ali, vai bater o pé e vai dizer, não, eu tô certa, eu vou ficar aqui mesmo, não quero nem saber. E pronto, ela não vai se arrepender, não vai ter perdão. Por isso que João falou, para aqueles que pecarem contra o Espírito Santo, não digo que orem. Agora, presta bem, para aqueles que pecarem para a morte, não digo que orem. Por quê? Vamos agora analisar o lugar que João estava falando. Ele estava falando em Éfeso. É isso, irmão, que o povo tem que saber. É isso que tem que estudar para entender. O que tinha acontecido em Éfeso na época? Procura saber. Em Éfeso surgiu uma doutrina que chamava docetista. A doutrina docetista não acreditava que o Senhor Jesus, olha aí, fora gerado pelo Espírito Santo. Eles achavam que não tinha Espírito Santo para gerar o Senhor Jesus, porque tinha que ser Deus. Eles eram meio unicistas também. Então, quando eles fizeram isso, que achavam que o Espírito Santo não gerou Jesus Cristo, que ele nasceu num corpo de carne e depois Deus o fez Deus. Conforme foi passando o tempo, ele foi se tornando Deus. Quer dizer, um Deus de segunda linha, entendeu, irmão? Deus não se agradou porque eles chamaram o Espírito Santo de mentiroso, porque está escrito que Maria fora gerada segundo a semente do Espírito Santo. E eles pregavam que não. Então o que aconteceu? Eles saíram do meio daquele grupo, foram para outro grupo, e João foi lá, explicou para eles e ainda disse, não vos perturbeis,
porque eles não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas como eles não eram de nós, eles saíram de nós. Tá entendendo, irmão? Qualquer dúvida, entre em contato. O caríssimo irmão aí que falou comigo, não fique triste, isso não foi para atingir o irmão faça conforme o irmão sentir, mas a realidade é essa daqui. O irmão creu em Jesus Cristo, não há necessidade de batizar de novo. Agora, se o irmão quer, eu não estou aqui para colocar limite na vida de ninguém, cada um faça o que quer. Só que eu peço que o irmão tome cuidado para que depois o irmão não venha cair num grande arrependimento, tá bom? Então fica com Deus aí, Deus abençoe todos vocês, um abraço para as vossas famílias. Se precisar alguma coisa, só pode telefonar, tem meu número aí na subscrição, e nós poderemos atender aqueles que entrarem em contato conosco. Fique com Deus, Deus abençoe, graça e paz de Deus e shalom.